Mulheres, bom dia e bem-vindas. Bom dia. Bom dia. Eu tô de novo sentindo que eu tô um pouco sonolenta, mas eu quero entrar nessa Spark. Foi a primeira coisa que eu falei, acho, no check-in para Jaqueline, que eu tava ótima, tipo, super ativa. 15 minutos antes do encontro começou a me dar um sono. Eu falei, o Gremlin querendo que eu vou dormir e não leia essa Spark. Então eu tô curiosa hoje para ver o que que tem nessa Spark para mim, que vai chacoalhar minha caixa. Então, Olha, hoje a gente vai ler a Spark 19 e ela começa com o seguinte: distinções criam clareza, clareza cria possibilidade. O que que vocês sentem, percebem, pensam quando escutam essa distinção? né, eu sinto, pra mim, sinto um pouco de medo e alegria, porque a gente estava falando, fazendo um check-in falando sobre essa coisa sobre raiva e limite, e, lendo isso agora, eu lembrei quanto eu tenho falado que eu não sei, ou que eu não tô com clareza, Hum. que eu não sei direito o que eu quero. E me sinto tocando num ponto muito central, assim, de uma raiva que eu preciso expressar e que também tá roubando minha clareza. Tipo, por não estar criando, é como separar as coisas, separar o que é meu, o que é do outro, o que eu quero, o que não, tá me deixando num lugar meio morto, assim, meio sem energia e sem clareza, assim. Um impulso que eu tive antes de falar nisso é de falar os nossos nomes, porque a gente nunca fala nossos nomes e as pessoas que entram aqui mudam. Verdade. Então, eu sou Estael, Eu sou a Camille. Eu sou a Jaqueline. porque, né, cada quinta-feira é uma configuração. O Uhum. que me vem dessa distinção, pra mim é muito real isso. Distinções criam clareza, clareza cria possibilidade. E para mim tem o desafio primeiro de saber que alguma coisa tá acontecendo, sabe? Tipo, sair da ignorância para um passo, existe alguma coisa, que aí vem a distinção e a clareza traz a possibilidade. Que eu acho que é um pouco dessa conversa que a gente teve antes, da situação que você está vivendo, Camille. Tipo, primeiro de saber o que você quer, né? Colocar o que está acontecendo, o que você quer, para você poder fazer a escolha. A partir do momento que sabe o que quer, você abre um leque de possibilidades para uma escolha, para para trilhar um caminho, para fazer seja lá o que for, sabe? Sim. Para mim, quando eu escuto a distinção, vem então é para isso que é a clareza. Para mim, a clareza era um fim nela só. E sim, ela Uhum. tem um fim nela só, mas é tipo, então, sabe, vai além disso, porque senão tem um lugar para mim que a clareza, ela vira só um instrumento mental de ataque, controle e gremelança, assim, sabe? Olha, Tipo, se eu tô bem clara, ninguém tira minha clareza, sabe? Tem passa assim do ponto da clareza dela em si, e para que você usa a clareza? E aí é isso, assim, qual é o propósito da tua clareza? Qual é a intenção da tua clareza? É, é dominar a conversa? É ter razão? Porque para mim tinha e tem ainda esse sabor de ser incontestável a minha clareza, sabe? Tipo, é tanta clareza que não tem mais nada a ser dito no espaço, tamanha a minha clareza. E aí eu fico bem protegida e segura na minha clareza. Então, escutar essa distinção abre um espaço assim, então é para isso, é para possibilidade, é para
Ah, não é para controle, não é para ter razão, não é, sabe? Então me abre um espaço, eu sinto alegria, assim, de ler essa distinção. E, gente, e o quanto é rico a gente tá em três pessoas com três caixas diferentes, sabe? Porque isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Então eu achei o Sim. máximo você trazer isso, sabe? É, porque pra mim a clareza tá nesse lugar de eu posso escolher. E aí, quando você traz isso, você coloca uma outra camada que é a intenção, sabe? Com qual intenção você vai escolher, seja lá o que você quer. É, e que a intenção pode ser justamente não se colocar. Eu tenho a clareza do que tá acontecendo e eu escolho não agir, sabe? Tem muitas, mil e uma possibilidades. E me vem uma outra frase nisso, não sei como chamar essas frases, mas de você prefere estar certo ou ser feliz. Não, Então, eu tenho percebido, assim, no PM, que é tipo uma cebola para mim, sabe? Porque a distinção é a distinção, mas a forma com que eu escolho aplicar na minha vida pode estar na mão de princípio brilhante, pode estar na mão do Uhum. meu gremlin, pode estar sobre a minha caixa, e eu achando que estou arrasando, fazendo certo, né? Então, para mim, é mais uma camada da cebola, tipo, ah, eu faço isso com a minha clareza. e isso que eu ia falar, quando você estava falando da clareza, pra mim eu tava ouvindo certeza, tipo, ah, tenho certeza. E aí entra no certo e errado, que é o Uhum. mapa que a gente estava pesquisando ontem no time de possibilidade, no, esqueci o nome daquele grupo, mas no outro grupo. E, e aí já sai do mundo de possibilidades, né? Desconhecido. É, entra no mundo obscuro, né? Com o princípio obscuro do certo e errado. Uhum, E que aí vem outra falácia que é muito recorrente, é tipo, deixa eu me trabalhar muito, que aí não tem mais princípio obscuro, só tem princípio brilhante, e vai estar sempre aí. Então, para mim, eu poder falar para vocês que eu faço isso com a minha clareza, é tipo, peguei meu Gremlin. Ah, uhum, tipo, mais uma coisa que eu percebi, sabe? E aí, e antes eu tinha, nossa, o meu chicote era muito comprido, do tipo, olha que porcaria de ser humano, nem de possibilitadora, que eu sou, que eu faço isso com a clareza. Agora é tipo, ah, eu faço isso com a clareza. Onde que eu estou fazendo isso? Sabe? Muito bom. Interessante, interessante. E abrir mais espaço para isso, para ter mais possibilidade, ou para ter mais o meu ser, ou enfim, para não estar tão na mão da minha criança, ou do meu gremlin, ou o que quer que seja. uhum. Pois então, eu vou seguir, porque eu não lembro dessa Spark. Eu traduzi ela faz acho que umas 2 ou 3 semanas e eu esqueci. Então, eu tô feliz que eu não lembro dela também. Então, vai ser mais uma descoberta. Tá? Embora as distinções possam ser formuladas em palavras e consideradas na mente, elas são sustentadas pelo seu ser. Nós poderíamos ir tão longe a ponto de dizer: quem você é são as distinções que você mantém em seu ser. Uma distinção só se mantém em seu ser se você tiver previamente construído a matriz relevante em seu ser para sustentá-la. A matriz não é criada pelo intelecto, porque entender uma distinção intelectualmente não se traduz em ser capaz de aplicar essa distinção em sua vida. De fato, trancar uma distinção no intelecto pode, na verdade, bloquear o processo de obter uma distinção no seu ser. Uhum. Nossa, é muito potente isso. E para mim, eu estou fazendo consultoria com uma empresa do Ramon e que as pessoas já foram para o ETB, muitas pessoas já foram. E aí eu fui numa reunião lá e eu perguntei, a gente estava falando do mapa do drama baixo, e eu perguntei, tá, e depois do ETB, vocês ainda fazem drama baixo? Os dois que estavam da reunião, não, eu não faço mais. Aí o outro, eu também não faço mais. Aí eu olhei e falei, é sério? Tipo, me fala mais sobre isso. Eu falei, eu faz 2, 3 anos que eu tô nesse trabalho e eu ainda faço, gente. E aí eu, tipo, sabe, pontuei, porque é isso, ter a distinção aqui na cabeça, e eu percebo que eu faço muito isso, tipo, isso aqui é drama baixo. Então o quê?
Tipo, eu não vou fazer drama baixo. Já estou fazendo, quando eu tô nomeando que não vou fazer drama baixo, porque isso aí é drama baixo. Já é meu gremlin, tipo, apontando com o dedo e se divertindo que as outras pessoas estão no drama baixo e eu não. Então, ter a distinção na cabeça não faz a distinção estar no corpo, no ser, sabe? Nos corpos. Então, para mim, faz muito sentido isso. O que eu vejo, eu sou uma pessoa super intelectual, então esse é o meu primeiro passo de qualquer coisa, sabe? Entender. O que me atrapalha, na real, sabe? De trazer a coisa pra realidade experiencial. E eu já percebo isso. Então tem coisas que eu não percebo que acontecem e eu acho maravilhoso. E ao mesmo tempo. Pra mim, tem um lugar de trazer pra consciência, que é um pouco disso que você fez com esses homens, Camille, que é de mostrar o que é drama baixo. Então, que às vezes a pessoa entra num lugar de história, de fantasia. Isso é ruim, eu não quero fazer. Mas olha o que tá acontecendo. Tipo, aqui apareceu o drama baixo. E, e para mim tá muito. O que eu tô praticando agora é trazer esse lugar de consciência. O que que tá acontecendo, sabe? O que que eu tô criando com as minhas ações, com a minha intenção? Qual que é o resultado que qualquer coisa faz, sabe? E ter um tempo dessa digestão, sabe? O que que aconteceu? O que que foi? E tem um pouco assim. De energético, sabe? Qual que é a energia que eu tô movimentando e o que que essa energia faz acontecer, que me faz sair desse lugar que pra mim é muito confortável, que é o corpo intelectual. Eu tive alguns processos, assim, tanto PCE quanto outros espaços que eu fui, que eu percebi a minha cabeça, tipo, como um funilzão, assim, sabe? Bem grande e um funilzão. E aí toda a experiência, mesmo que ela esteja sendo emocional, então eu tô lá num PCE, sentindo, para eu integrar, eu percebia que tinha que passar por esse funil da minha cabeça para eu conseguir integrar no corpo. E aí, o que veio enquanto você estava falando, Stael, é que para criar matriz de não ser intelectual é tipo ter muita experiência onde você não lute, mas tipo você abra um pouco mais de espaço, sabe, na trama da cabeça para a experiência vir por outros corpos. Tipo, para mim eu tinha muito no Amani isso, e tenho muito no Amani, umas experiências que eu não sei explicar, mas é como se o meu corpo desintegrasse com sons, alguns sons que eu faço quando eu estou deitada na maca recebendo o trabalho, né? E aí, como que eu explico isso para minha cabeça? Tipo, como cientificamente eu explico isso para passar pelo meu filtro intelectual? Que eu tive a experiência real do meu corpo desintegrar. E aí tá bom, não consigo passar pelo filtro da cabeça. E isso aconteceu comigo. Então, eu criei, sei lá, 1 milímetro de matriz e cedi a trama do meu mental, sabe? Então, eu acho que tem a ver com isso, assim, que ele está falando de criar matriz de outros corpos, né? Do emocional, do energético, do físico, tipo, expandir do corpo intelectual. Exatamente. E aí, pra mim, é essa a distinção de hoje, sabe? Eu já sei que eu tenho esse grande cabeção parecido. Então, essa é a minha distinção. Eu tô nesse lugar. E aí, isso já traz a clareza e traz possibilidades. E, inclusive, você me trouxe uma possibilidade que é de trabalhar coisas no corpo, que eu não consigo ter uma compreensão intelectual. Isso vai criando esse espacinho. Acho que é um super exemplo. Jaqueline, você ia falar algo antes. Ah, não sei, mas não lembro exatamente o que eu ia falar. Mas eu tenho essa sensação agora, assim, na vida, de conseguir enxergar situações, enxergar o drama que eu tô fazendo, o movimento que eu preciso fazer, até o que eu quero, assim, mais de longe. Mas na prática, aquilo não ter substância, não ter estrutura para existir, para passar por mim, porque e aí para mim é isso, essa a distinção, a clareza, a a distinção ela precisa passar por todos os corpos assim. E aí
E aí esse movimento, ou as decisões, sei lá, a forma de estar no mundo, de se relacionar com o mundo, realmente pode se transformar. Então, e para mim foi um processo, assim, principalmente esse último ano, de ir caindo dentro da realidade experiencial e sentindo e sem, ganhando um pouco mais de musculatura para ficar sem querer resolver de fora, de cima, mudar, que não, que não é possível também, né? É só uma luta, é só um sofrer, assim. E eu sinto uma alegria, assim, de perceber que as coisas que antes eu. Ai, parece que eu não deixava. Eu não queria que fosse como era, então eu não deixava transparecer, ou não estava sendo espontânea a partir de onde eu estava. E aí eu sinto a alegria de começar a ser mais experiencial e isso chegar também nas pessoas. Trazer coisas, ser vivo também nos outros, coisas que antes eu escondia, tem essa sensação assim. Ah, não sei se eu já estou entrando em outra coisa, mas é o que tá vivo para mim agora. Obrigada, Jaqueline. Vou seguir. O processo de assimilar uma distinção ocorre quando a distinção aterrissa em seu ser e reordena a sua estrutura ou forma. Você pode sentir isso à medida que suas distinções já existentes se desmontam, se movem e se remontam em uma nova forma, ligeiramente mais complexa, mais sofisticada, mais precisa, mais espaçosa, mais elegante e mais evoluída. De fato, novas distinções aterrissando em seu ser é uma definição sólida para a evolução da consciência. Eu lembro, assim, que eu tinha a caixa de espiritualidade good vibes, assim, de, tipo, vibrar, coisa boa, não pensar em coisa ruim e tal. Eu lembro quando eu me choquei com essa outra possibilidade, que foi no Amani, mas eram os mapas do PM, sobre o mapa dos sentimentos, o mapa antigo e o mapa novo. E aí eu, tipo, isso é possível? Tipo, a sensação que eu tive, porque ela não era intelectual, eu não estava sentada só aprendendo um mapa. Eu tinha tido 4 dias de experienciar, sentir as coisas no meu corpo, as emoções do meu corpo, e expressar e tal, sem filtro, assim, e as pessoas ainda, não, você tem mais coisa para falar. E depois, quando eu tive essa distinção, foi tipo, nossa, é verdade, eu fiz isso lá, e o que aconteceu no meu corpo, sabe, no meu corpo emocional, ou no meu corpo energético, ou no meu corpo físico, foi isso. E aí a distinção conseguiu caber. Então eu lembro desse choque, assim, de distinção de, então raiva não é ruim, medo não é ruim, sabe? Então eu lembro. A palavra é espaçoso. Não era nem mais sofisticado, nem mais preciso. A sensação que eu tinha, tipo, posso existir aqui, mas além do espectro do good vibes, do autocontrole, do gratidão e tal. Obrigada. Eu vou seguir. Se Uhum. vocês quiserem, interrompa. Uhum. Distinções são centrais para a mecânica de como a verdadeira mudança acontece. Enquanto você muda de um estado sólido para outro estado sólido, você passará pelo menos por um curto período por um estado líquido, durante o qual seu conjunto atual de distinções torna-se móvel em relação umas às outras. Como um possibilitador, você aprende a reconhecer e até mesmo apreciar a falta de fundamento desses estados líquidos, devido à sua maior liberdade de movimento. Ocasionalmente, pode-se ouvir possibilitadores murmurando para si mesmos. Ah, o estado líquido de novo. Minhas distinções devem estar se reorganizando. Eu quero trazer uma coisa sobre isso. Que quando eu voltava da escola de Amani, a gente ficava uma semana fazendo o processo de cura emocional vinculado ao Amani.
E eu voltava para casa e eu, tipo, eu queria ficar bem, sabe? Chegava de uma paulada energética, emocional, e eu, tipo, nossa, preciso ficar bem. E hoje eu vejo, assim, lá a gente recebe essa distinção também, mas é tipo, o estado líquido é necessário para mudança. E eu só queria, tipo, volta, volta, solidifica, e no mesmo lugar, tipo, passei por todos esses processos de transformação, mas para eu me encaixar aqui, nesse quadrado que é a minha vida, eu preciso voltar a ser quadrado. E aí eu lembro que no decorrer da escola, acho que foi lá no quinto módulo, eu fiquei 15 dias em estado líquido, mas num estado líquido que eu não reagia, tipo, eu não produzia, eu não conseguia cuidar da Eleonora, eu tava, tipo, chorando e me arrastando, assim. E eu vi quão precioso foi ficar, tipo, 15 dias em estado líquido. Quão espaço eu tive para realmente. Eu quero voltar a ser quadrado? Ah, aí eu encaixava, aí eu voltava, aí, sei lá, experimentar outras formas. Não, também não é isso. E aí eu voltava, ficava lá, tipo, sem nada, assim, nada. Não sei como é que a Eleonora sobreviveu nesses 15 dias de mãe, tipo, existindo só. Mas como é rico quando eu tive essa experiência de não acelerar o processo, de querer ficar sólida de novo e ficar e descobrir e quanto espaço tem para perguntas no estado líquido. Porque no estado, quando está no estado sólido, já tem a distinção. É isso. Mas no estado líquido é tipo, pode ser isso, ou aquilo, ou o que está passando no meu corpo, ou nossa, o que está passando com o meu companheiro, sabe? É mais espaçoso de perguntas antes de voltar a escolher uma forma para ficar sólida de novo. Gente, esse o estado líquido é uma coisa que ainda pra mim eu não tenho a distinção exata, sabe? Eu não sei se eu tô no estado, eu não sei, a minha cabeça, eu não sei saber, tá vendo? É tudo intelectual. O que é um estado líquido e talvez é porque não dá pra ser intelectual. Então acho que esse já é em primeiro lugar, que é a minha caixa frita. Mas quando você faz PCE, por exemplo, você fica líquida. Sim, mas é porque é uma coisa que não dá pra pôr em palavras. E Ah, aí eu tenho uma coisa que é, tipo, quando eu tô sentindo uma coisa muito forte que vem espontâneo, eu enxergo que é um estado líquido. Mas essa experiência que você contou, Camille, de ficar 15 dias num estado líquido, pra mim é inconcebível. Não tenho a menor ideia, tipo, como é que pode ser isso? uau. E eu acho que só foi possível porque eu estava com outras pessoas, né? Tinha a galera da escola, e que tinha matriz para eu falar onde eu estava e elas não queriam me tirar de onde eu estava. É tipo, isso, mais, vai mais, derrete mais, tem mais para derreter. Então, com a tua fala, me vem duas coisas. Primeiro, uma pesquisa tua de como é o estado líquido para você, tipo, sem intelectualizar, mas tipo, experiencialmente em outros corpos, como é estar líquida. E para tua mente, tipo, só passa um relance assim. Quando você tá líquida, como fica o teu corpo mental? Tipo, sabe, eu tenho falando, eu tenho a sensação de o teu corpo mental ficar assim, ó. Aham, ele diz, primeiro dá esse, como se fosse um curto-circuito, tipo, vai dar um tilt aqui, e aí dá um desespero, aí meu gremlin, tipo, não, Uhum. lá vem Mas- ela de novo mexer tudo. E, e me veio o impulso de falar para quem escuta que o estado líquido, para mim, assim, ó. Os mais. Porque tem níveis também de estados líquidos, né? Nem tudo vai deixar as pessoas 15 dias em estado líquido, porque às vezes não é necessário. Mas a minha sensação é tipo de. Não é desistir, é tipo, me rendo, eu me rendo, sabe? É uma rendição. E que eu não tenho desejo de explicar, tipo, vem alguém me perguntar, mas o que está acontecendo com você? Eu não tenho vontade de explicar ainda para a pessoa, sabe? Tipo, não sei. Mas e aí vem a pessoa com a cabeça e eu fico lá, tipo, É aqui, tipo, eu tô rendida ainda, sabe? Eu tô rendida e eu não quero ir para uma outra resposta,
Eu não quero chegar numa resposta, eu não quero chegar numa solução, eu não quero, tipo, então agora eu sou essa pessoa. É um estado pleno, assim, de rendição, sabe, de contemplação, de aceitação. Tem muito a ver com a tristeza, para mim, estado líquido, que ela me põe nesse ritmo um pouco mais lento, sabe? Mas é isso, é tipo, tá, eu me rendo. Eu me rendo. Vou seguir. Ah, eu não sei se eu li essa frase, então eu vou ler de novo. Quando suas distinções se reorganizam em seu ser, o universo automaticamente se adapta à nova forma do seu ser. E então, o mundo interage com você de uma maneira diferente. Você diz que quer mudança? Quer uma nova vida? Aprimore suas distinções. Para mim, tem uma analogia que eu sempre faço, que é que para ter clareza assim de como o universo se adapta a quem a gente é, né? Tipo, então eu tenho esse formato. Meu corpo físico tem esse formato e talvez meu corpo energético tenha o formato de uma bola. Para o universo passar a interagir, que eu acho que tem uma outra Spark que fala sobre isso, mas para o universo passar a interagir de forma diferente comigo, se eu continuar uma bola, ele fisicamente, né? O contorno que o universo entende de mim, os átomos, é que eu sou um círculo. Então, se eu quero que as coisas interajam comigo de forma diferente, eu tenho que ser outra coisa. Eu tenho que ser um quadrado, uma estrela, sei lá, um pentágono, alguma outra forma. E não esperar que o universo reorganize seus átomos de forma diferente, para que então eu possa assumir esse novo formato. Então, para mim, essa analogia faz sentido de como se reorganizar para que o universo reaja de forma diferente. Uhum. Nossa, eu me sinto meio líquida, assim, lendo esse parque e eu tava falando sobre isso no final de semana com as mulheres, assim, é, e para mim foi isso que você falou, assim, de tem níveis desse estado líquido, porque eu tenho me sentido muito líquida sempre e é, às vezes mais, tipo, de derreter, como você está falando, e dos sentimentos, as emoções também poderem só fluírem assim. E mais o que eu tô percebendo também é que às vezes eu resisto a essa liquidez, e aí começa a doer de alguma forma. Tipo, eu quero, isso que você falou assim, eu quero encaixar de novo, eu quero. E para mim é muito quando eu saio do presente. Parece que tá no presente tem uma certa liquidez constante, assim. Mas quando eu quero resolver. É tipo, eu quero achar uma fórmula. Tá, isso aqui funciona, então todo dia eu vou fazer isso. Aí eu já saí, aí eu já tô. Não sei se é na minha. Aí eu já tô num lugar mais rígido, tentando me agarrar em coisas e não tô na realidade, essa é a minha sensação, assim. Para mim, o que você falou veio um flash do que eu fiz do que eu falei no meu check-in, que é eu quero assumir uma nova forma com relação à relação com a minha mãe, especialmente, com meu pai, né? Mas sobre esse negócio do cuidado. Uhum, E ainda assim eu quero manter o benefício de ser uma boa filha. Tipo, de ser responsável e de ser coerente, de ser justa. Tipo, tem alguma dessas coisas que eu ainda quero. Então não tem como eu assumir a nova forma, porque eu quero o benefício desse buraco aqui do universo, desse encaixe na minha família. uhum. Nossa, total. Chegou bem. Eu quero ainda ser amada, eu quero ainda ser legal, ser vista como tá certa nos olhos, do ponto de vista, principalmente da minha mãe. E não tem como encaixar, existir as duas coisas, Sim. controlar.
Obrigada. Sim. O sistema operacional do pensamento, software, é feito de distinções. Sua caixa é feita do seu sistema operacional do pensamento. Quando você aprimora suas distinções, você habilita e desabilita várias partes do seu software, o que simultaneamente habilita e desabilita várias funções da sua caixa. A evolução das suas distinções causa a evolução da sua caixa em seu ponto de origem, ou seja, seu sistema operacional do pensamento. Clareza é o que permanece quando você para de estar confusa. A autoilusão da confusão cria a ilusão de que você pode evitar a responsabilidade. Mas a responsabilidade é inevitável. Este é um universo responsável. Sempre haverá consequências. Ó, Nossa. vai. Isso aconteceu semana passada também. Dessa sensação da Spark com o que está acontecendo, com os dias ser tudo muito fechadinho, assim, tipo, de trazer essa clareza e essa visão maior que não estava. Essa visão maior e ao mesmo tempo experiencial, assim, do que está rolando. Porque é muito isso de se eu tenho clareza e eu decido, ou tipo, eu sei o que eu quero. E eu É como eu coloco, eu tiro a energia das outras partes, coloco ali, coisas vão acontecer, as consequências vão acontecer. E eu não sei quais, mas parece, eu tô escaneando assim, eu sinto muito medo de quais vão ser as consequências. Hum, E desse mundo que eu ainda tento manter estável em algum lugar, desmoronar, assim. E depois, se aquele chão não vai existir, ou não sei, né? Eu não sei, porque só, só indo, assim, para saber, para depois as consequências acontecerem. hum. Vem duas coisas. É tipo, você tá ali como um pilar segurando as coisas. Sei lá, talvez a tua forma seja assim. E a nova forma que você quer seja assim. E aí tem que tirar essa mão daqui, né? Tipo, e aí? O que que acontece com essas coisas quando elas desmoronam? Mas não tem como assumir essa nova forma sem tirar a mão e ver o que acontece, que talvez nem desmorone. E, Uhum, tipo, você tá ali segurando e a coisa tá só se sustenta, né? Ou não, ou vai cair, enfim. Essa é uma coisa que veio. E a outra sobre a confusão, que tem uma frase que eu falo e que eu escuto que é eu não sei. É muito interessante como esse eu não sei, a depender de como ele é emitido, ele tem essa tentativa de tirar a responsabilidade. Então, eu vejo muito em processo ou em conversa. Você está conversando, fazendo processo com a pessoa, você faz uma pergunta, eu não sei, ou eu não sei. Tipo, é uhum, super. Você sabe, sim, você sabe, para um pouco. E tem um outro eu não sei, que é quase um eu não sei da contemplação, que eu vejo também que acontece no processo. É tipo, eu não sei. E aí é um outro lugar que abre, assim, de. Então, como essa confusão, e essa fala em específico, né? Eu não sei. Ela, a depender da. Não é nem da entonação, é tipo do propósito, de como ela uhum. está sendo emitida, ela tem uma clareza nela também, sabe? Tipo, eu não sei? Nossa, então eu não sei. Uau! Senti o impulso de falar sobre isso na confusão. Igual. Aprimorar suas distinções destrói a confusão e cria a clareza. Quanto mais confusão você estiver disposto a sacrificar, mais clareza você representa. Isso se chama desilusão. Clareza é um princípio brilhante, responsável, uma força da natureza que você pode servir.
Quando você representa a clareza de forma responsável, você automaticamente adquire conhecimento imediato do que fazer para facilitar o que é necessário e desejado no momento. Isso se chama criar possibilidades. Possibilidade é definido como o número de opções reais que você tem disponível para escolher. Se você tem mais opções, você tem mais possibilidade. Mais possibilidade lhe dá uma maior capacidade de se relacionar, criar, declarar, escolher, perguntar, tomar ações valiosas, mudar, transformar, construir mundos de jogos, cavitar, sustentar e navegar um espaço, ir não linearmente, causar aventura e assim por diante. Se você alguma vez se encontrar em uma situação em que você não tem possibilidade suficiente, pode ser porque você não tem clareza suficiente. Se você não tem clareza, pode ser porque você não tem certas distinções. Uau! Uau! Eu vou parar aqui, porque às vezes eu fico muito puta, assim, principalmente num processo com outra pessoa, quando eu tô tentando dar possibilidade para outra pessoa, e a pessoa fala: "Ah, isso não. Ah, isso não funciona. Ah, isso não dá porque olha a minha vida assim". E eu fico tipo: Hum, "Então você não quer possibilidade". E na verdade é porque a pessoa não tem a distinção. hum, Não faz eu escutar isso faz eu dar um passo para trás, tipo, ah, então tem outros caminhos para fazer antes da possibilidade. hum, obrigada. É. Se você não tem clareza, pode ser porque você não tem certas distinções. Distinções criam clareza. Clareza cria possibilidade. Viver a experiência tangível e direta da abundância do recurso infinito da possibilidade muitas vezes cria uma alegria irreprimível. Sim. Ah, Isso eu é lembro, essa incrível. Spark, eu lembro que eu li ela faz um tempo e eu ficava tentando lembrar qual era. E é agora que eu tô vendo, assim, que é essa. É, isso de, se você, de, pode ser porque você não, se você não tem clareza, pode ser porque você não tem certas distinções. É muito o que eu tô experienciando, assim, de, tá, eu sei que isso aqui é possível, mas como que não, dentro de mim não tem caminho para isso, assim. Não parece ter. E, e aí ocupar esse espaço com sentir, é, ganhar a distinção do que está acontecendo dentro, vai criando esse caminho de dentro, assim, e vai chegando nessa clareza. Hum, É. Me lembra muito isso que você falou do não sei, de estar também num ponto cego, assim. hum, Você tem distinção até um certo lugar, ou uma área, ou outra, não. E aí tem essa qualidade do não sei de, cara, aqui é um território inexplorado, assim. É um território mental só. Que eu olho só do mental. E eu lembrei que a gente fez no final de semana, no treinamento, a gente fez um mapa, a Daniela entregou o mapa da fantasia, mas assim, a partir dela, sem estar tentando trazer o mapa que já existe. E um dos pântanos que a gente falou foi esse pântano do não sei, eu não sei, hum, dessa confusão. Que aí você fica tipo, deveria isso, aquele ping-pong do pântano, né? Da fantasia pântano. E não tá na realidade, não tá sentindo. Então, lembrei disso agora. E eu quero complementar quando estava falando que, então você estava falando se não tem clareza, que é o que fala Spark, pode ser que você não tenha certas distinções. E para você adquirir ou ter clareza, você consegue as distinções não é mentalmente.
é experiencialmente. E é Uhum, o que também fala lá no começo da Spark, né? E que para mim tem quase esse movimento assim de loop infinito, de, de ser mental só, sabe? Tipo, então se eu não tenho clareza, eu preciso ter distinção. Então, como é que eu tenho distinção? Vou ler Spark. hum, Inclusive para quem tá ouvindo Spark, tipo, nossa, eu vou escutar todas as Sparks, porque aí eu vou ter muita distinção. E é tipo, é só na cabeça. Tipo, essa distinção, ela é válida, né? Você ter a clareza mental. Não é uhum, sobre anular a, o tamanho e a importância e como é valioso o corpo mental. Mas é sobre, tipo, tem outros corpos. Distinção não se adquire só no corpo mental. Então, sobre ter espaços experienciais, né, na vida, espaços do PM, buscar espaços onde a gente possa integrar as distinções em outros corpos, para ter essa clareza. Experimentos. Crie clareza e possibilidades. Primeiro, crie clareza e possibilidades para si mesmo. Escolha uma situação específica do seu dia a dia em que você não tenha o que considera ser possibilidade suficiente. Pode ser qualquer coisa, desde a possibilidade de mudar um hábito, a possibilidade de levar um problema para um colega considerar, a possibilidade de tomar decisões rápidas e claras, a possibilidade de gerar dinheiro suficiente para o seu plano de jogo, a possibilidade de aproveitar melhor o tempo, a possibilidade de comunicar, a possibilidade de evitar dramas baixos, a possibilidade de cumprir compromissos, a possibilidade de viver a sua vida com o que realmente importa para você, a possibilidade de ser autêntico, a possibilidade de estar presente e se conectar com outras pessoas em vários graus de intimidade e etc. Escolha algo específico na sua vida que esteja envolto em confusão e que você gostaria de mudar. Pegue o seu caderno de bip, Jaqueline. já tô aqui. Eu vi. Pegue seu caderno de bip e comece uma nova página intitulada Minha Vida, na qual você escreverá uma série de respostas para as seguintes duas perguntas: o que realmente está acontecendo aqui? O que em mim impede que esta situação atinja seu potencial máximo? Não pare após 7 ou 13 respostas para cada pergunta. Continue. Ouse fazer a próxima questão busca magnetizante. Escreva respostas não lineares. Escreva a partir do espaço do não saber. Escreva respostas que pareçam vir do desconhecido. Deixe essas perguntas com você enquanto você faz uma refeição, dá um passeio, cuida do jardim ou dorme uma noite. Depois, releia o que você já escreveu e escreva mais algumas respostas. Em seguida, revise suas respostas e circule todas as distinções nelas. Depois, convoque uma reunião especial do seu time de possibilidades. Apresente a eles a situação e seu caderno de BIP. Peça a eles para que criem possibilidades para você, identificando as distinções que você não está fazendo. Anote essas novas distinções e peça ao seu time que escreva em seu caderno de BIP práticas específicas para cada nova distinção, para que você possa deixar que as distinções criem clareza e a clareza crie possibilidades em seu mundo. Sinta conscientemente o que você sente ao vivenciar esses estados líquidos. Este é o momento de recomeço para você. Use a nova possibilidade para criar resultados diferentes a partir das mesmas circunstâncias. Escreva e publique um artigo com o título, Hum, com um título como Criando novos resultados a partir das mesmas circunstâncias. Vamos fazer? vamos fazer. 2. Criar clareza e possibilidades para outra pessoa. Agora que você mesmo teve a experiência de vivenciar como novas distinções criam nova clareza, e nova clareza cria novas possibilidades, use sua experiência como base para oferecer esse tesouro a outros. Se você nunca fez isso antes, cobre 10 euros do seu cliente pela primeira sessão. Acho que eu vou colocar isso em reais. Hum.
Se você já ministrou sessões de coaching de possibilidades, cobre do seu cliente de 50 a 100 euros, escala variável, pela sessão. Se você já ministrou mais de 100 sessões pagas de coaching de possibilidades, cobre do seu cliente de 150 a 300 euros, escala variável, pela sessão. Por que cobrar? Para criar espaço no cliente para receber o valor não material que você está prestes a entregar. Se o seu cliente não criar espaço em si mesmo para receber as novas distinções, clareza e possibilidades, ele resistirá às suas propostas com toda a força de sobrevivência da sua caixa e de seu grêmio. Estude os dois sites a seguir e explore seus próprios estados líquidos para aprender coisas incríveis. Emotional Healing Process, que é o processo de cura emocional, e Create Possibility, que é criando possibilidades. Considere criar uma célula de três ou um grupo de estudo específico para que você não esteja sozinha na jornada de coaching de possibilidades. 3. Opa, Eu quero comentar sobre isso que ele falou do cobrar, vai. assim, do quanto isso é real, quanto eu já experienciei isso, tanto como a cliente, quanto a possibilitadora, e, e que mas que não é uma coisa que experiencialmente eu tenho tanta clareza. Tipo, vou colocar lá na minha lista da prática. Da confusão. É, Aham, sim, obrigada. obrigada. 3. Crie clareza e possibilidade para o mundo de jogos. O mundo de jogo é um campo de compromisso com um propósito, contexto, código e regras de engajamento previamente acordados. A maioria das pessoas no mundo desconhece isso. Simplesmente estar ciente e atento à existência e ao funcionamento dos mundos de jogo já o torna um consultor mais poderoso do que a maioria. Não subestime o valor da sua consultoria em mundos de jogo. Este experimento consiste em explorar a fundo o site da Teoria dos Mundos de Jogo, Game World Theory, o site da Consultoria em Mundos de Jogo, não vou ler, e o site da Torus Technology. E você, e você experimentá-los. No seu dia a dia, você pode encontrar oportunidades para oferecer seus serviços. Alguém dirá: meu relacionamento está instável agora. Ou tenho um projeto em mente, mas não tenho uma equipe. Ou estamos tendo atritos no trabalho. Cada uma dessas situações, e muitas outras, são pedidos de ajuda da consultoria em mundos de jogo. Sempre que você vir uma porta de entrada, atravesse-a. Diga algo como: tenho explorado a teoria do mundo de jogo. Posso oferecer consultoria em mundo de jogo para o seu time, se desejarem. Se alguém disser sim, por favor, combine uma data e um preço. Não cobrar pela consultoria garante que ela será rejeitada, não por ser inútil, mas porque os mundos de jogo se defendem instintivamente contra mudanças, assim como as caixas. Comece com as seguintes 4 perguntas: o que vocês estão tentando criar? O que impede melhores resultados? Qual é o contexto do seu mundo de jogo? Posso ver seu códice, por favor? Quando você tiver as respostas para essas perguntas simples, já terá conquistado tantas novas distinções e feito tantas propostas e possibilidades não lineares que o mundo de jogo estará trilhando novos caminhos rumo a um novo futuro. Fim da história. Eu estou com muita vontade de explorar a minha confusão lá na, no experimento 1. Eu vou te fazer uma proposta depois. Uhum. E quero checar se tem algo que você quer dizer antes de fechar o espaço. E uma coisa que eu já pensei em outras partes que você estava lendo, que é de a gente dividir, se você quiser, a leitura, para você não ser sempre a pessoa que lê. E sobre. Eu me senti amada. Com esse Spark, eu senti.
Hum, ah, tá, tá tudo bem. Tem um monte de confusão, tem um monte de coisa que eu não tô enxergando, que eu não tô tendo clareza, que eu preciso de distinção. E existe um caminho, e eu tenho time, e isso pra mim experiencialmente, assim, é bem, é necessário não sei se necessário, mas porque eu tenho esse padrão muito forte de querer resolver, ou de achar que as coisas vão chegar no que tá errado, que tá. E assim, eu tô exausta disso. Então, ter essa continuidade do ir transformando e ganhando clareza conforme vive, sabe? Não tem nenhum lugar pra chegar, é aqui. As Sparks têm me trazido muito isso. E quero muito fazer essa prática. Hum. Já, quero mesmo. Te ouvindo, primeiro que é lindo, assim, essa parte do amor, sabe? Que é um aspecto que eu vejo que quando as pessoas entram, quando eu entrei também, mas quando as pessoas entram nesse mundo de PCE, de expressar emoções, de raiva em alta intensidade, medo, tristeza, mas sabe, de abrir essas portas desconfortáveis, as pessoas têm tipo, ai não, muito ruim, né? Muito ruim esse processo aí. Mas no decorrer, e te ouvir me deu essa clareza, como tem espaço para o amor e para a alegria e para a leveza do ser. Então, eu tenho não é nem um desafio, mas um desejo de como contar isso para as pessoas, sabe? Que tem esses tesouros, que sim, né? Nossa, tem PCE, tem muita coisa, mas tem uma gentileza, uma doçura, uma amorosidade, uma leveza de ser quem a gente é, que vale a pena, sabe? Tipo, esse caminho vale a pena, que é para isso, que é para as pessoas estarem menos amassadas, assim, tipo, mais espaçosas. Uhum, Obrigada por trazer essa palavra em específico, eu tô sentindo amor. uhum. Obrigada. Obrigada também. Então, até a próxima Spark. Até. Beijo.